Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo. Aqui é o Éder, contador do canal Portal do Ensino Profissional. Vamos falar nesse vídeo como você lançar despesas com advogados, despesas judiciais. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Então nós vamos falar de dois casos aqui. A situação em que você entra com uma ação judicial, perde a ação, você tem as despesas com o advogado para pagar, de qualquer forma, e a situação em que você entra com a ação judicial, ganha a ação judicial, recebe um rendimento, um valor da ação judicial, e aí como que você lança esses valores considerando as despesas advocatícias. Primeiro caso, então, situação em que você entrou com a ação judicial, perdeu a ação judicial, você tem que pagar os advogados, ou já pagou anteriormente. Então você vem aqui na faixa de pagamentos efetuados, clica em novo, nós temos aqui o código 60, 61 e 62. Então, o 60, nós estamos falando de pagamentos a advogados, honorários relativos a ações judiciais, exceto trabalhistas. Então, aqui é quando você entrou com uma ação judicial que não é trabalhista. 61, advogados, honorários relativos a ações judiciais trabalhistas. Então, aqui é específico para aquelas despesas com ações trabalhistas. E o 62, advogados, os demais honorários. Por exemplo, você faz uma consulta com o advogado, um parecer, qualquer coisa nesse sentido, em que ele te cobra lá um valor, então você lança aqui na 62. Vamos colocar na 60. Então aqui você vai colocar o CPF, o CNPJ do escritório de advocacia, o nome, a descrição do serviço e o valor. Suponhamos que eu gastei aqui R$10.000 com esse advogado. Então veja, ele não mudou minha situação do imposto a pagar, ou aqui no caso desconsificado ou deduções legais, porque os 10 mil eles não deduzem da sua base de cálculo, esse valor pago com o advogado. O que acontece é que se você deixar de lançar esse valor, você vai pagar multa por ter deixado de lançar o valor. Porque é obrigatório que você informe esses valores pagos a advogados. Então, clicando em OK, ele vai incluir aí o valor do advogado. O advogado, ele tem que lançar esse valor recebido por você como uma receita para ele, né? Então, a Receita Federal, ela vai fazer esse confronto em os valores que o advogado lançou com o seu CPF, que são os rendimentos recebidos dele, com os pagamentos que você lançou aqui nessa ficha de pagamentos efetuados. Então, por isso é importante você lançar esses valores. Então, essa é a primeira situação. Você pagou o advogado, perdeu a ação, não ganhou nada, só teve gastos. Ok, lançou os valores. Se for trabalhista, uma ação trabalhista que você perdeu, você vai colocar nessa código 61, né? E se for qualquer tipo de ação, qualquer outro tipo de despesa com advogado, no 62. Ok. Agora vamos falar da situação em que você entrou com uma ação. Vamos colocar trabalhista, que é mais comum. Aí você ganhou um valor lá da ação trabalhista. Suponhamos que você ganhou R$50.000 da ação trabalhista. Então, desses R$50.000, nós temos parcelas tributáveis, parcelas isentas e parcelas exclusivas na fonte. Esse valor que compõe os R$50.000. Então eu fiz aqui uma sintética para a gente entender melhor como vai lançar. Rendimentos da ação trabalhista. R$50.000. Você ganhou uma ação trabalhista, 50 mil. Desses 50 mil, 20 mil eram rendimentos tributáveis, nos 50 mil, 20 mil era isenta e 10 mil exclusivo na fonte. Então nós temos esse percentual decorrente de 50 mil, né? 20 mil corresponde a 40%, 50 mil, isento 20 mil, 40%, excluído da fonte 10 mil, 20%. Suponhamos que você tenha gasto 10 mil com advogados para receber 50 mil. Então você vai ter que fazer a proporcionalidade dos 10 mil pagos e vai lançar somente o líquido. Então eu vou colocar aqui para vocês. Então veja, eu tive 10 mil despesas com advogado, tributáveis. Eu vou diminuir 20 mil de 4 mil, né, porque é 40%, eu vou proporcionalizar a despesa com o advogado com relação aos meus rendimentos recebidos. 40% serão isentas das despesas e 20%, né, da fonte. Então, como que eu vou lançar? Eu vou lançar os valores líquidos da minha ação trabalhista, descontado com essas despesas. Então, vai ficar assim. Vamos lançar, então, tributáveis. Eu tive R$20.000, eu gastei proporcionalmente 4 mil com advogados, então eu vou lançar 16 mil rendimentos tributáveis dos 50 mil. Isentas são 20 mil que eu recebi, eu vou proporcionalizar com os 40% dos advogados, então eu vou lançar 16 mil, exclusivo na fonte 10 mil
que foi o valor referente lá aos 50 mil, né? 20%. Vou proporcionalizar os 10 mil aqui, 20%, 2 mil, então vou lançar 8 mil. Então eu vou lançar na declaração 16 mil líquido de rendimentos tributáveis, isentas 16 mil, exclusivo na fonte 8 mil. Eu já vou lançar com as despesas do advogado já descontado do valor que eu ganhei, 50 mil. Então eu só lanço o líquido. Aí eu não preciso vir aqui na ficha, pagamento aqui dos advogados, lançar os valores, porque eu já lancei meu valor líquido, que é esses valores aqui. Então, em vez de eu lançar 20 mil como rendimentos tributáveis, e daí vir aqui lançar a parte do advogado, né, separadamente, eu já coloco o valor líquido, proporcionalmente ao valor que eu paguei com o advogado em relação ao que eu ganhei. Então, aqui seria 20%, né, de exclusivo na fonte, 8 mil, 40% de isento, 16 mil, 40% de rendimentos tributáveis. Então, você tem que proporcionalizar os pagamentos dos advogados com relação ao que você recebeu como ação trabalhista, por exemplo. Então, se eu conseguir verificar que os 50 mil reais eu tive 40% tributável, 40% isento, 20% exclusivo na fonte, eu faço a diminuição dos valores de advogados proporcionalmente também esses valores e lanço somente o líquido na minha declaração, já descontado os valores pagos com advogados, com os rendimentos. Por que isso é bom? Porque você viu que as despesas pagas aos advogados aqui, ela não diminui minha base de cálculo do imposto. Eu só sou obrigado a informar. Quando eu já lanço o valor aqui abaixo, né, meu rendimento já descontado com as despesas de advogados, então eu já estou lançando um valor a menor na minha base de cálculo. Então ele já está indo com o valor, em vez de eu lançar 50 mil, eu estou lançando aqui 32, 40 mil, né, porque 10 mil eu já descontei daqui. Então por isso que é interessante que você faça esse abatimento das despesas que você teve com advogados quando você recebe alguma coisa, de alguma ação judicial, seja trabalhista ou qualquer tipo de ação. Você já faz o desconto dos valores pagos aos advogados nos rendimentos proporcionalizados entre tributáveis, isentos, exclusivo na fonte. Você tem que tentar verificar daquele valor que você recebeu na ação judicial, quais são tributáveis, quais são isentos e quais são exclusivos na fonte. Aí você verifica o total que teve despesa com o advogado, coloca a mesma proporção do que você recebeu com o que você pagou, aí faz essa subtração dos valores e lança somente o líquido. Acho que ficou bem entendido, né, pessoal? Se tiverem dúvida, coloquem aí na descrição, melhor, nos comentários, a gente responde na medida do possível. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.